Meus irmãos, vamos abrir o livro santo, a palavra santa, no Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo número 13, e vamos ler a partir do versículo 6. Lucas 13, a partir do versículo 6. E a palavra vai dizer o seguinte, irmãos: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E, se der fruto, ficará. E, se não, depois a mandarás cortar. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar, meus amados. Irmãos, a palavra que nós pedimos da parte do Espírito Santo em oração, o Espírito Santo nos trouxe esta palavra para hoje à noite. E eu já relatei aqui para os irmãos, que não é o pregador que sabe o que deve ser pregado. É o Espírito Santo que sonda as nossas mentes, os nossos corações. E é Ele que sabe qual a mensagem, irmãos, que o Senhor precisa. Qual a mensagem que todos nós aqui precisamos ouvir? Então, basta que o pregador, Elton Júnior, se coloque nas mãos do Espírito Santo, para que uma palavra da parte dele possa chegar até nós. E nesta noite, o Espírito Santo aprove a ele trazer para nós esta palavra. Se nós aqui pudéssemos dar um tema para esta pregação, o tema será o perigo das mãos vazias. O perigo das mãos vazias. E um subtema: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? É uma pergunta, irmãos, que o Espírito Santo tem para nós nesta noite. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Então, esta pergunta o Espírito Santo está fazendo para nós nesta noite. E o evangelista Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas, está trazendo para nós nesta noite esta passagem. E essa passagem vai nos alertar, vai nos admoestar acerca do que nós temos feito pelo reino de Deus. Meus irmãos, um instituto americano chamado Instituto Moody, do pastor Moody. Esse instituto, irmã Maria Jesus, fez uma pesquisa entre os crentes, e constatou um dado estarrecedor para todos nós. Esse instituto, ele constatou que 95% dos crentes, daqueles crentes nominais, crentes que frequentam uma denominação evangélica, 95%, pastor J. Abreu, desses crentes jamais trouxeram uma alma para Cristo. Jamais trouxeram uma alma para se converterem a Jesus. Irmãos, é um dado extremamente preocupante, estarrecedor para nós. Nós que conhecemos a palavra, nós que sabemos da necessidade que temos de pregar a palavra, isso deve nos assustar. Isso deve, irmã Vitória, mexer com os nossos corações. Isso deve aguçar as nossas mentes, para que nós possamos repensar que tipo de crente nós somos. Que tipo de crente, Marielle, nós somos que de fato? Se 95% de nós nunca tiveram uma experiência de trazer uma alma para Jesus. E o texto desta noite, o sermão desta noite, vai exatamente abordar sobre o perigo das mãos vazias. O perigo de que nós jamais tenhamos trazido uma alma para Cristo. Uma alma para ser salva. Então,
o objetivo do sermão, da pregação desta noite é essa: nos admoestar, nos advertir, nos confrontar nesta noite, para que nós possamos repensar o nosso cristianismo. Se de fato nós somos salvos ou não. Se de fato nós somos crentes verdadeiramente na essência da palavra. Ou será, irmã Maria de Jesus, que nós somos apenas crentes nominais? Qual é a diferença do crente nominal para o crente militante, o crente que compõe a igreja militante? A diferença: o crente nominal não é salvo. Frequenta, pastor J. Abreu, uma denominação, frequenta uma igreja, as igrejas estão cheias de crentes nominais. Porém, há uma escassez de crentes da igreja triunfante. A igreja triunfante a cada dia está mais escassa, amados irmãos, na face da terra. A terra, a cristandade, ela tem se ocupado com outras tarefas, tem se preocupada com o evangelho diferente daquele que foi pregado e vivido pela igreja primitiva. Todos nós sabemos a história da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2 vai falar de uma igreja proeminente, uma igreja que a cada dia, o texto vai dizer que o Espírito Santo acrescentava mais e mais pessoas aos salvos. A cada dia, Marielle, pela pregação daquela igreja, era acrescentado milhares e milhares de pessoas ao número dos salvos. A cada dia, muitas e muitas pessoas tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque era uma igreja que vivia a palavra. Era uma igreja que obedecia à palavra. E nós temos que observar nos dias atuais se a igreja, essa igreja a qual nós pertencemos, a igreja que hoje está composta por essa cristandade, será que essa igreja está arraigada na palavra? Será que essa igreja tem obedecido os ensinamentos de Jesus Cristo? Será que o ide de Jesus, em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será, irmão Osmar, que nós temos obedecido a essa ordem? Isto não é, Marielle, um pedido de Jesus. Pelo contrário, é uma ordenança, é uma condição para os salvos. Se você quiser, de repente, se testar, fazer um questionamento com você próprio a respeito da sua salvação, pergunte-se a si mesmo: quantas almas eu tenho trazido para Jesus? Quantas almas eu tenho falado de Jesus? Quantas pessoas eu tenho direcionado para serem salvas? Quantas pessoas? E esse texto, o Dr. Lucas vai falar claramente, Jesus vai falar claramente para nós o que vai acontecer com aquelas pessoas que não produzem frutos. As pessoas que não produzem frutos. A palavra vai dizer que a salvação, Paulo, no capítulo 2, versículo 18, na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que a salvação, ele vai dizer que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E ele vai dizer que isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Tudo bem, ele vai dizer que é pela graça. Mas como podemos pensar em salvação, Marielle, sem obras? Se nós formos para o texto, para o escrito de Tiago, Tiago vai nos alertar a necessidade das obras. Tudo bem, as obras não são para a salvação, mas as obras mostram se alguém está salvo ou não. E ele vai dizer que mostra-me a tua fé sem as obras. Mostra-me tua fé sem as obras. E eu, com as minhas obras, te mostrarei o tamanho da minha fé. Então, o crente precisa produzir frutos.
precisa produzir frutos. A árvore, ela vai produzir os seus frutos, tá? E o texto vai nos alertar no versículo de número 7, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Esse homem aqui da parábola, ele foi procurar frutos naquela árvore. Certa vez Jesus estava indo de uma cidade para outra. De repente Jesus teve fome, sentiu vontade, tá, de se alimentar. E ele olhou para uma figueira e, Vitória, ele não viu nenhum fruto, nenhum sequer naquela árvore. Aquela figueira não havia produzido frutos. E o Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira. E quando voltaram daquele percurso, os discípulos viram que aquela figueira estava ressecada, havia morrido, porque Jesus amaldiçoou a árvore que não produz frutos. Irmãos, quando nós somos alcançados pela pregação da palavra, quando nós somos alcançados pela graça de Jesus e ouvirmos a pregação da palavra, a proclamação da palavra, a partir do momento que nós aceitamos a esse Jesus, a partir do momento que somos convencidos pela pregação da palavra, porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, quando essa palavra nos alcança, é necessário que imediatamente nós produzamos frutos. É necessário. Há crentes que interpretam mal a questão do evangelismo, a questão de pregar a palavra. Há pessoas, pastor J. Abreu, inseguras. Mas eu não tenho conhecimento da palavra, eu não detenho conhecimento da Bíblia, da Escritura Sagrada, como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou pregar a palavra? Irmãos, nos detenhamos no exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, após ter um encontro com Jesus, ela abandonou todos os seus afazeres. Ela havia ido buscar água no poço de Jacó. E ela largou o cântaro, que ela foi para buscar água. Mas depois que ela encontrou Jesus, ela abandonou o seu objetivo terreno, que era buscar água, porque ela encontrou a água da vida. Jesus disse: eu sou a água da vida, e quem de mim beber jamais terá sede. Então Jesus, quando aquela mulher encontrou-se com Jesus, quando aquela mulher foi salva por Jesus, qual foi o primeiro ato daquela mulher? Aquela mulher foi para a cidade e ela foi evangelizar as pessoas. O texto não diz, Marielle, que ela passou uma semana, que ela foi para um seminário estudar teologia. Não diz nada disso. Diz que ela imediatamente foi para a cidade produzir frutos de salvação. O salvo precisa produzir frutos. Irmãos, os irmãos não têm noção do perigo que é estarmos com as mãos vazias. Há um hino na harpa. Eu propositalmente, inspirado pelo Espírito Santo, eu busquei no subtema exatamente o título, o refrão deste hino da harpa cristã. E esse refrão vai indagar. No dia que eu ouvi pela primeira vez esse refrão, no dia que eu vi uma irmã, eu não conhecia este hino da harpa, eu não conhecia. Quando eu vi aquela irmã, a irmã Diaconisa Antônia, esposa do pastor Flávio, quando eu a ouvi louvando este hino, esse louvor me rasgou a minha alma. Esse louvor mexeu com a minha mente, mexeu com o meu coração. E essa pergunta que está contida no refrão: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar?
Olhem o perigo que é nos encontrarmos um dia com Jesus com as mãos vazias, sem um fruto, sem uma alma que se converteu, sem uma alma que aceitou Jesus. E o louvor vai dizer: posso com Jesus eu me encontrar com as mãos vazias? Será que nós vamos, irmãos, mas continuar com as nossas mãos vazias? Irmãos, certamente que a palavra vai nos advertir, vai nos confrontar e vai dizer que nós poderemos jamais ter sido salvos. Muitos crentes, irmãos, têm uma impressão errada. Tem uma impressão errada da salvação. Para muitos crentes, pastor J. Abreu, basta confessar Jesus, aceitar Jesus. Aquele apelo nas congregações. Alguém nesta noite deseja aceitar Jesus? Quantos milhões, irmã Maria de Jesus, aceitaram Jesus de forma repentina e depois abandonaram a fé? O mesmo Instituto Moody, do pastor Moody, vai dizer na mesma pesquisa, pastor J. Abreu, que 95%, o mesmo número, 95%, das pessoas que aceitaram Jesus, que declararam publicamente aceitar Jesus, 95% desses novos crentes abandonaram a fé. Apenas 5% desses crentes permaneceram nas igrejas. 5% é um aproveitamento muito baixo, muito baixo. Então, meus amados, isso por quê? Porque esses crentes, esses 95% dos crentes, que jamais tiveram uma experiência de trazer uma alma para Jesus, jamais o fizeram. Jamais o fizeram. Por essa razão, não houve, de fato, a conversão. Não houve só uma mudança temporária da rota. É o que mais acontece com a cristandade. Mudança da rota. Apenas uma mudança da rota. Não houve, de fato, a conversão. A mente não mudou. Não mudou. A mente não foi afetada pelo Espírito Santo. São pessoas que estão abarrotando as igrejas, lotando os bancos das igrejas, em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Crentes nominais, crentes improdutivos. Por isso, irmãos, entendam por que o Espírito Santo ele traz essa palavra reiteradamente. Não é só através deste pregador que fala. Essa palavra está sendo trazida, o Espírito Santo está levantando pessoas, obreiros, pastores, pregadores, para pregar esta palavra de exortação. Temos que produzir frutos. Nós não podemos, irmãos, comparecer diante de Jesus com as mãos vazias. Certa vez, Jesus contando uma parábola, e a parábola a respeito de um homem rico, um homem tolo. A palavra diz rico e tolo, que há ricos sábios, né? Mas tem ricos tolos. E aquele rico da parábola, Jesus vai encerrar o relato daquela parábola dizendo: o que tu tens preparado? E para quem será? O que tu tens feito, preparado, o que tem nas tuas mãos? E para quem será? Para quem que nós estamos trabalhando? É para o mundo? É para atendermos às exigências do mundo? É para isso que nós acordamos cedo? É por isso que nós dormimos tarde, nos enfadamos de tanto trabalho? É para isso, Marielle, que nós temos trabalhado? É para atender às necessidades mundanas? Ou nós temos voltado a nossa atenção para o reino de Deus? Irmãos, o reino de Deus, Jesus certa vez vai dizer que ele vai falar que o acesso para o reino de Deus é um caminho estreito. E uma porta que conduz é mais estreita ainda. E Jesus vai dizer que poucos acertarão por ela. Poucos irão acertar por ela, porque estreito é o caminho, estreita é a porta. Exige renúncias, exige esforço,
exige tempo, exige dedicação, exige preparo para ir buscar essas almas. Exige tempo, exige do nosso tempo, exige renúncias. E o ser humano, a cristandade moderna, não quer renunciar, irmã Vitória, a nada. Não quer abrir mão de nada. É assim, se sobrar algum tempo, eu dedico ao reino. Se sobrar algum tempo, eu vou evangelizar. Se sobrar algum tempo, eu vou adorar a Deus. É assim, irmãos, que a cristandade atual, a cristandade moderna tem se comportado diante de Deus. Por isso, irmãos, não seria um exagero da nossa parte dizer, Marielle, que é a pior geração de crentes da história. A pior geração de crentes da história é a nossa geração. É a geração que mais tem se afastado do verdadeiro evangelho. O evangelho, irmãos, é proclamar, irmãos. O evangelho é proclamar as boas novas, a boa notícia. E o que é, irmã Vitória, a boa notícia? Qual é essa boa notícia que temos que pregar? A boa notícia é que Jesus se encarnou, nasceu de uma mulher, e ele foi morto, foi crucificado e ressuscitou. E na ressurreição, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu Satanás. O mesmo evangelista Lucas vai relatar uma fala de Jesus. Jesus disse: eu via Satanás ser lançado como um raio. Ele foi expulso do céu. Ele que tinha acesso ao céu, perdeu esse acesso com a ressurreição de Jesus. Então Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado e ele venceu Satanás. Foram as vitórias de Cristo na cruz. Então, meus amados, temos que proclamar esse Jesus que ressuscitou, que venceu a morte e que no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus vive. Jesus ressuscitou. E essa, irmão Osmar, é a boa notícia, é a boa nova. O que é o evangelho? A boa notícia, a boa nova. Proclamarmos que Jesus ressuscitou e que ele voltará. É certo. O Apocalipse vai dizer: ele vem, ele voltará. Jesus voltará. Em breve, Jesus voltará. Mas temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar preparados para este encontro com Jesus. Nós temos que estar preparados para o dia do arrebatamento. Irmãos, poucos subirão desta geração. Poucos subirão desta atual geração. Uma geração que se preocupa com todas as coisas mundanas, mas não estão empenhados no reino. Irmãos, nós somos soldados desse exército. Nós temos que nos conscientizar que nós somos soldados desse exército de Cristo. Quando nós fomos resgatados das trevas, quando nós fomos perdoados pelos nossos pecados, quando nós recebemos o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, esse selo nos garantiu participarmos de um exército. Irmãos, na essência da palavra, nós precisamos compor este exército. E este exército, pastor J. Abreu, não admite qualquer componente. Não admite qualquer componente, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, disse que ele busca verdadeiros adoradores. Deus não procura qualquer adoração, mas não é qualquer adorador, não é qualquer pessoa que carrega uma Bíblia debaixo do braço, não é qualquer pessoa que compõe um louvor, um ministério da igreja. Não é pelo batismo apenas, irmãos. Não é só porque participa da Santa Ceia. Há crentes pensando que estão salvos porque se batizaram, desceram as águas. Há crentes pensando que estão salvos porque participam da Santa Ceia. Irmãos, nada disso salva, irmãos.
Nada disso salva. O que salva é o novo nascimento. Jesus disse, Nicodemos, aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito Santo, jamais verá a glória de Deus. Então, irmãos, nesta noite nós temos que refletir, nós temos que nos examinar. Paulo vai dizer aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Temos que nos examinar, irmãos. Precisamos desta palavra confrontadora. Se todos os púlpitos do mundo estivessem pregando esta palavra, nós não estaríamos compondo os 95% dos crentes que nunca se converteram de fato. Nós não estaríamos compondo esse número assustador de pessoas que nunca levaram a alma para Jesus. Então, meus irmãos, é algo para que nós nos sintamos incomodados. É algo para que nós percamos até o sono à noite. Porque seria um sinal, Marielle, que nós fomos atingidos pela palavra. A palavra, irmão, ela é para confrontar. Quando a palavra é pregada e não confronta, não é a palavra, não é a essência do evangelho que está sendo pregada. A palavra precisa nos confrontar, precisa nos entristecer, porque quando nós percebemos o quanto nós somos negligentes no reino de Deus, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza, é motivo de nós chorarmos na presença de Deus, pedindo e clamando pela misericórdia dele, porque não estamos fazendo o papel de crentes verdadeiros. Então, meus amados, nós precisamos entender o perigo das mãos vazias, o perigo que é não termos frutos no reino de Deus. Aquele que não tiver fruto vai ser cortado, irmãos. Vai ser cortado essa árvore. Vai ser cortado e vai ser queimado. Não há outra opção. Não há outra forma com os improdutivos, a não ser serem cortados. Por isso, irmãos, por isso estamos aqui nos esforçando, nos esforçando, forçando a nossa fala, a nossa garganta. Estamos esquecendo até do cansaço, que foi o dia de trabalho exaustivo. Não importa nada disso. O que importa é que nós sejamos salvos. Que nós saibamos que precisamos mudar algo nas nossas vidas. Então, meus amados, todos que me ouvem aqui presente, pelas redes sociais, pela internet, nós precisamos acordar. Parece que nós estamos, a cristandade parece que está dormindo, Marielle. Um sono que não se acaba. A palavra vai dizer que é o sono da alma. Nós estamos dormindo, semelhantemente àquelas virgens da parábola das dez noivas, que estavam, as 10 virgens, estavam dormindo e não se aperceberam que o noivo estava chegando. Irmãos, nós temos que acordar, nós temos que nos preparar, nós temos que abandonar as velhas práticas, temos que abandonar o pecado, irmãos. Sabe o que é que esfria o crente, irmãos? É o pecado, irmãos. Não tem outra coisa para que esfrie o crente. É o pecado. Crentes improdutivos, irmãos, são crentes em pecado. Por que não produzem? Porque estão em pecado. Porque não abandonam o pecado. Ouvem a pregação. Sabem que estão em pecado. Sabem. Mas fazem de conta que não sabem. Não mudam de vida. Não se arrependem. Não confessam. A palavra vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então Ele é fiel em nos perdoar. Irmãos, o câncer do crente é o pecado, irmãos. Marielle, o câncer, quando você vê um crente cabisbaixo, um crente triste, um crente que não tem motivação de ir para a igreja,
Um crente que não tem motivação de pregar a palavra, de anunciar as boas novas, a boa nova. Pecado, irmãos. Pecado. São crentes em pecado. E em pecado a alma está doente. A alma está gemendo, doente. Porque não se conecta com Deus. Não se conecta com Deus. Porque é preciso que o espírito humano que está dentro de nós, para ele se conectar com o Espírito Santo, é preciso que não haja pecado. Por isso, a palavra ela vai dizer que sem santidade não veremos a Deus. Jamais veremos a Deus sem santidade, porque santidade está sem pecado. Está sem pecado. E esse é o câncer do mundo. O câncer do mundo não é um tumor no fígado. O câncer do mundo não é um tumor no cérebro, não é um tumor nos rins. O câncer da humanidade é o pecado. É por causa do pecado que as pessoas não prosperam, espiritualmente falando. É por causa do pecado que somos improdutivos. Não produzimos uma alma. Nenhuma alma se salva. Nenhuma alma se converte. As pessoas não mudam de vida, porque nós somos um entrave. Irmãos, lembremos-nos, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, quando ele foi ressuscitar Lázaro, havia um empecilho, havia um obstáculo, havia uma pedra. Havia uma pedra. Jesus foi lá e tirou a pedra, irmãos. Jesus foi lá e disse: pedra, saia daí. Não, irmãos. Jesus disse claramente, pastor J. Abreu, tirai a pedra. Tirai a pedra, irmã Vitória. Tirai a pedra, irmão Osmar. A pedra que impede a santidade. Será que Jesus vai tirar a nossa pedra? Será que Jesus vai tirar a pedra? Vai tirar o nosso pecado sem que nós não confessemos? Não, irmãos. Jesus não vai tirar a pedra. Ele continua nos advertindo, nos admoestando. Tirai a pedra. Porque sem tirar a pedra não há milagre. Sem tirar a pedra não há remissão de pecados. Sem tirar a pedra não haverá cura da nossa alma. Nossa alma continuará enferma, continuará doente por causa do pecado. Então Jesus está dizendo nessa noite: tirai a pedra. Tirai a pedra para que ele possa operar, para que ele possa ressuscitar o morto que está dentro de nós. O morto espiritual que está dentro de nós. Jesus está dizendo: tirai a pedra. Meus irmãos, que esta palavra, irmãos, que esta palavra desta noite nos admoeste, nos faça repensar sobre a nossa salvação. Será que estamos salvos? Nicodemos só tinha uma dúvida. Foi ter de noite com Jesus, porque ele tinha uma dúvida. Ele não queria mais nada. Ele queria tirar uma dúvida em Jesus, através de Jesus. E a dúvida era, irmã Maria Jesus: eu estou salvo ou não estou salvo? Ele só queria saber de Jesus isso. Será que eu estou salvo? Ele queria ouvir de Jesus. E ele ouviu de Jesus que ele não estava salvo, a não ser que ele nascesse da água e nascesse do Espírito. Então, irmãos, nós precisamos nos perguntar nesta noite: nós estamos salvos de fato? Será que porque nós nos batizamos estamos salvos? Será porque nós nos congregamos numa denominação religiosa nós estamos salvos? Será que porque nós participamos da Santa Ceia, do grupo de louvor, do ministério de louvor, será porque nós somos pregadores da palavra? Será que nós estamos salvos por causa disso, irmãos? Jesus está nos indagando nesta noite, irmãos. Examinemos a nós mesmos. E que nós, a partir de hoje, a partir dessa pregação, dessa proclamação, nós possamos mudar a rota das nossas vidas. Porque poderemos estar caminhando para o inferno sem percebermos, irmão. A igreja de Sardes, uma igreja que parecia viva, parecia que estava viva. Muitos de nós parecem que estão vivos,
Mas Jesus disse: estão mortos. Vocês estão mortos espiritualmente falando. Então, meus amados, que essa palavra nos confronte, abale as nossas almas, que tire o nosso sono nesta noite, para que nós possamos mudar a rota da nossa vida. Porque, irmãos, nós estamos falando de vida eterna. Não é um período de alguns anos, é vida eterna. Nós vamos passar onde a vida eterna? Nós nos preocupamos com a vida que dura, segundo a palavra, 70, 80 anos. O salmista vai dizer: quanto dura uma geração? 70 anos, e com muito enfado e canseiro, 80. É a perspectiva de vida sua, irmão Osmar. É a minha perspectiva de vida, 70, 80 anos. O meu pai, quando passou de 80, a morte ceifou. É um período de vida curta, a brevidade da vida. Tiago vai falar e nos alertar da brevidade da vida. É tão breve e nós valorizamos mais do que a vida eterna. Irmãos, nós estamos falando de vida eterna, uma vida para a eternidade. Se nós perdermos essa oportunidade de salvação das nossas almas, iremos perecer eternamente no inferno, irmãos. Mas cabe a nós mudarmos a rota, abrirmos os nossos corações. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo, irmão, da porta do nosso coração nesta noite. Está batendo na porta do nosso coração, para que nós possamos acordar, abrir a porta do nosso coração e permitir que Jesus de fato entre, porque quando Jesus entra, não tem esfriamento. Quando você vê crente frio, é porque não tem Jesus ainda, não entendeu o que é ter Jesus, ser lavado pelo sangue de Jesus. São os crentes nominais, pastor J. Abreu, são denominacionais, pertencem a uma denominação, mas não pertencem à igreja de Cristo. Irmãos, que o Espírito Santo nesta noite nos abençoe ricamente com esta palavra confrontadora, essa palavra que tem que nos abalar. Que o Espírito Santo abra os nossos corações nesta noite, abra os corações das pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, estão nos assistindo pela internet, que gere arrependimento, mudança de rota, que nós tiremos a pedra, que nós obedeçamos a ordem de Jesus, tirar a pedra do pecado, irmãos, e que essa palavra nos fortaleça, nos encha de ânimo e de alegria, para que nós possamos abrir os nossos olhos, permitir que o Espírito Santo tire as escamas que impedem a nós de vermos, de fato, o que é o reino de Deus. Eu agradeço a Deus o Pai nesta noite, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por esta riquíssima palavra que Ele trouxe para nós nesta noite.